Fala galera X, estamos aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Estamos hoje aí voltando com o Projeto X da atualidade, né gente? Hoje inaugurando aí o estúdio novo, né? O estúdio amarelinho, estúdio Ricardo Nunes Libório, né gente? Em homenagem dos maiores geógrafos da história, né? Estamos denominando aí essa nova empreitada aí, vamos dividir as aulas interdisciplinares naquele grandão. E aqui no nosso estúdio mais aconchegante, né? Mais charmoso, a gente vai trabalhar com vocês aí uma série de outros assuntos. E hoje, pessoal, né, uma aula que tem sido muito cobrada aí por vocês, né, na nossa página no Facebook, tem sido a questão das Coreias, né? Aqui, rapidamente, cabe a gente fazer uma análise breve em relação à realidade dessas duas Coreias e depois justamente entrar na questão, né, do problema em si que envolve, né, essa série de conflitos que agora a Coreia do Norte vem desencadeando no Sudeste Asiático, né, uma série de problemáticas aí tem gerado atenção no mundo inteiro, né? Uma série de pessoas também preocupadas com a questão de uma guerra, né? O limiar de uma catástrofe nuclear, né? Ali na região, e vamos tentar analisar alguns contextos relacionados a esse momento aí que estamos passando. Gente, fazendo aqui rapidamente uma observação, né, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, lembrando, pessoal, né, que essa divisão ela vai chegar durante a Guerra Fria, né? A Coreia ela vai ser uma área ligada diretamente aqui em cima à China, né? Aquela pontinha da China que vocês viram na aula lá com o Zé Luiz e com o Wesley, que responde pela Manchúria. Você percebe que ali é uma riqueza natural muito grande. Então o Japão sempre interessado justamente na obtenção dessas riquezas naturais que ele não possui, já que a geologia japonesa era muito recente, né? Era muito jovem, você percebe que a Coreia foi ocupada continuamente pelos japoneses, né? Por isso que não existe também uma interação muito grande entre esses dois povos. A Coreia ela não se dá muito bem com o Japão, principalmente a Coreia do Norte. E dentro disso, pessoal, entendemos que quando o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial, você cria uma espécie de lacuna, um buraco, né? Ou seja, não tem mais a dominação japonesa, você vai ter o quê? Uma restauração do governo coreano. Essa transição acabou levando o quê, pessoal? A União Soviética pelo norte influenciando a faixa setentrional do país, né, a Coreia do Norte, e os Estados Unidos chegando pelo sul, influenciando essa porção mais ao sul. O que acabou ocorrendo foi o quê? Que o sul, né, dentro do desenvolvimento capitalista, e você lembra, pessoal, de um episódio da Guerra Fria conhecido como Plano Colombo, né, onde os Estados Unidos vão fornecer uma série de subsídios econômicos para países asiáticos, especialmente o Japão, né, gente? Você lembra do milagre japonês? E você também tem a Coreia do Sul recebendo esses capitais. Esse desenvolvimento expressivo que a Coreia do Sul vai acabar manifestando nesse momento, vai, pessoal, desencadear a busca por uma independência. E é justamente a procura por essa independência que vai gerar uma inimizade com o Norte, né, uma fragmentação que acabou culminando na Guerra da Coreia. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. O fato é que aqui, fazendo uma comparação rápida, pessoal, da realidade desses dois países, a Coreia do Norte atualmente tem uma população em torno de 25 milhões de pessoas, com um PIB de apenas 40 bilhões de dólares, com uma renda per capita, né, um PIB per capita, na faixa de 1.800 dólares anuais. Se você dividir isso aí por 12 meses no ano, né, pessoal, você chega à condição econômica por pessoa que se observa na Coreia do Norte. Agora, quando a gente observa a Coreia do Sul, gente, o contexto é bem diferente, né? Nós temos uma população de 48 milhões de pessoas com um PIB de 1,7 trilhão de dólares, né, gente? E uma renda per capita na faixa de 33 mil dólares anuais. Ou seja, quase 20 vezes a renda per capita anual da Coreia do Norte, para você fazer uma comparação entre o irmão rico e o irmão pobre, né, gente? Tendo uma noção realmente desse contexto, né? Enquanto a Coreia do Sul é um país que representa hoje a 13ª economia do mundo, né? A 4ª maior economia da Ásia, a Coreia do Norte acaba sendo, né, o irmão pobre e depende de assistencialismo estrangeiro, ajuda, né, recepção de alimentos, né, vindos da China, vindos da própria Coreia do Sul, né, isso gerando aí um hiato, uma lacuna entre as duas, que acaba dificultando, né, o encerramento das inimizades, né, e dos conflitos existentes na região. Pessoal, então aqui agora entendendo um pouquinho a questão da Guerra da Coreia, né, pessoal, que logo após aquele contexto que nós estávamos comentando, né, a Coreia do Norte, não aceitando muito bem essa tentativa, né, de independência da Coreia do Sul em 1950, ela vai literalmente invadir a Coreia do Sul, né? Ela vai tomar a decisão de avançar sobre o território, né, sul-coreano, né? E aí a gente vê esse primeiro conjunto de setinhas aqui embaixo, vermelhas, recuando as tropas sul-coreanas até a cidade de Pusan, bem no sudeste, né, do país,
Ou seja, havendo ali verdadeiramente um encurralamento, né, um acuamento das tropas sul-coreanas, havendo posteriormente o revide, né? No ano de 1951 você vai ter uma contraofensiva, né, sul-coreana, que vai acabar varrendo as tropas norte-coreanas de volta para a Coreia do Norte e avançando inclusive, né, chegando até Seul, ou seja, sua capital estrategicamente, conseguindo se reunir com outras tropas e atingindo também pelo leste a faixa norte-coreana. Esse avanço foi tão significativo, né, que depois você conseguiu surpreender, né, avançar até as fronteiras chinesas, encurralando literalmente as tropas norte-coreanas. Nesse momento, a China entra com mais veemência nesse conflito, né, gente? E é aí que a entrada chinesa que vai dar um segundo momento também da Guerra da Coreia, né? A varredura realizada pelas tropas chinesas com seu amplo poderio bélico, né, inclusive, né, favorecido por armas, né, da União Soviética, vão empurrar de volta as tropas norte-coreanas, invadindo novamente o território do país e chegando até a capital Seul. É aí que o alerta acaba sendo soado, né? Ou seja, a possibilidade, né, de um controle definitivo dos comunistas sobre a Península Coreana. Você lembra que os Estados Unidos eram parceiros da Coreia do Sul, né? Aquela política ali do acordo, né, do cordão sanitário, né? A OTASE, por exemplo, que era uma associação militar ligada ali ao Sudeste Asiático, especialmente à Coreia do Sul. Isso faz com que as tropas americanas acabem entrando na guerra de maneira mais veemente. Isso vai levar o que, pessoal? Novamente a um impulsionamento das tropas, né, sul-coreanas, empurrando de novo as tropas norte-coreanas e chineses até a sua fronteira, e aí criando um impasse, onde inclusive, né, levou ao general Douglas MacArthur, né, que era o chefe, né, do exército americano naquele momento, né, era o grande líder dessa intervenção na Coreia, e ele inclusive afirma que a China deveria ser atacada diretamente. Nesse momento, o alerta vermelho global acaba sendo acionado, porque um temor por uma guerra nuclear passa a ser uma realidade. O próprio presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, acena com a possibilidade, de entrar num conflito direto do ponto de vista nuclear. A China, ela acaba, né, se tornando também alvo dessa possível intervenção. A União Soviética também alerta e o mundo acabou respirando fundo nesse momento, tendo ali um momento de grave tensão, né, que caracterizou a Guerra Fria, né, que o Wesley já trabalhou aí na sua aula de história, e definitivamente os governos acabaram cedendo, né, felizmente, e tentaram negociar. Um armistício ele vai ser trabalhado no ano de 1953, você vai reorganizar as relações entre os dois países e definitivamente estabelecer essa zona neutra, né, de limite entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é o chamado Acordo do Paralelo de 38 graus, né, gente? Que deveria ser uma zona de permanente, né, desmilitarização. Isso não é feito de forma permanente, né? Você vai ter movimentações, né, ensaios militares dos dois lados, mas acaba que essa divisão entre as Coreias se torna oficializada a partir desse momento, em 1953, porém nunca as tensões acabaram sendo totalmente sanadas na região. Pessoal, dentro desse contexto é importante a gente agora então prestar um pouquinho atenção nas atuais condições de relações entre o Norte e o Sul nas Coreias, né? Você tem que entender que desde o fim da União Soviética, pessoal, a Coreia do Norte nunca conseguiu se manter novamente, ou seja, não conseguiu se apoiar em próprias pernas, né? O declínio, né, do socialismo, né, no bloco soviético levou a um corte na oferta de recursos à Coreia do Norte. A Coreia do Norte teve que então se estruturar em próprios meios, em próprias condições, baseadas no quê? Numa indústria completamente defasada em termos de tecnologia, né, gente? Um isolamento econômico absurdo do mercado internacional, que acaba sendo um problema, né? Porque quando você tem esse tipo de isolamento, você não tem competitividade, você não tem inserção de novas tecnologias. Então, a Coreia do Norte se tornou obsoleta. Um mercado pautado, gente, na produção de frutas, né? A Coreia do Norte é especialista na produção de maçãs. Pô, maçã é brincadeira, né, gente? Você se sustentar com maçã justifica então aquele PIB absurdo que a gente acabou de observar, né, no quadro anterior, né? E dentro disso a Coreia do Sul, por outro lado, recebendo investimentos internacionais, tornando-se verdadeiramente, pessoal, um tigre asiático, né? Lembra que naquele expansionismo do Japão, né, ali a partir da década de 70, né, você tem as indústrias japonesas, capitais estrangeiros sendo investidos, né, naqueles países que compõem o tigre, né?
A Coreia do Sul, sem dúvida alguma, foi o maior tigre, foi o tigre mais bem sucedido, foi o tigre que obteve, né, um crescimento absurdo, a formação dos seus chaeballs, né, gente, que são seus conglomerados, empresas como a Samsung, como a LG, como a Kia, né, como a própria Hyundai, né, gente, que hoje é um expoente internacional na produção de automóveis, ao ponto da BMW declarar, né, que a tecnologia sul-coreana ela torna-se imbatível nesse momento. Essas são demonstrações de como que a Coreia do Sul conseguiu evoluir, não só pela ajuda estadunidense, mas pelos investimentos em educação, infraestrutura, na atração de empresas e capitais para o seu país. Isso criou um buraco, um hiato absurdo entre as duas, e a Coreia do Norte sempre pautada no quê, pessoal? Na chantagem pelo uso da possibilidade de uso, né, aliás, das suas armas nucleares, herdadas ainda de um período soviético. Lembrem que constantemente esses testes de armas são realizados pela Coreia do Norte. A ONU condena esses testes, não que a palavra da ONU vale alguma coisa, né? Lembramos que as decisões da ONU já foram sapateadas por vários países em inúmeros momentos. Só que a Coreia do Norte já está criando uma situação insustentável para ela mesma, né? Em fevereiro, novamente ela comandou testes de mísseis nucleares, né? Ressaltando para o mundo inteiro que existe a possibilidade de atingir qualquer país que ela deseje com o alcance das suas armas. Nós sabemos que isso é mentira, essas armas são obsoletas, são ultrapassadas, nós não temos na Coreia do Norte tecnologia suficiente para esse tipo de ataque, mas essa pressão nuclear que a Coreia exerce faz com que em muitos momentos o cenário internacional ceda. Nesse momento a ONU endureceu o discurso, as sanções estão sendo mais pesadas, rigorosas, uma série de limitações sobre o cenário norte-coreano. E aí, o atual líder, né, gente, que é um fofinho, né, gente? Você percebe ali a carinha dele de ursinho Pooh, né, gente? Ele ali é um garoto, ele é o mais novo dos filhos, né, do líder anterior. Lembrando, né, que o líder durante a Guerra da Coreia, né, ele comandou essas ofensivas que acabamos de observar. O seu herdeiro, né, teve também sempre uma postura muito agressiva, né, muito contundente, sendo inclusive tratado pela doutrina Bush como parte do eixo do mal. E agora vem o neto, né, gente? É a terceira geração, é um menino que está querendo se afirmar, um menino que já foi flagrado em fotos com celulares, né, gente, smartphones, assim como o professor Wesley, né, gente, gosta muito de um Galaxy, né? E aí, pessoal, você percebe o seguinte: ele está tentando, obviamente, afirmar, né, uma postura de líder, uma postura de comandante, tendo ali, né, uma obrigação de criar no cenário internacional também o respeito pela sua imagem. Só que são medidas desesperadas, né, ameaças de atacar a Coreia do Sul. Sabemos que a Coreia do Sul é parceira dos Estados Unidos. Sabemos que a China, gente, nesse momento, já realiza exercícios militares que não são favoráveis a um apoio para a Coreia do Norte, como foi visto na Guerra das Coreias. Hoje a China, pessoal, ela se liga diretamente à economia americana. Existe uma parceria muito profunda e forte entre essas duas economias que impossibilita essa ideia, né, de aliança entre Coreia do Norte e China, né, como vem sendo ressaltado pela mídia. Lembre sempre, pessoal, guerra vende. A possibilidade de uma guerra nuclear, é claro que mediaticamente é uma coisa fantástica. Agora, na prática, gente, a Coreia do Norte já está ameaçando até o Japão, que nem estava envolvido com esse contexto no primeiro momento, apenas porque, né, no Japão foi declarado na mídia que havia possibilidade de abater possíveis lançamentos de mísseis nucleares norte-coreanos, né, com a sua bateria antiaérea. E aí, né, o líder norte-coreano afirmou que o Japão deveria tomar cuidado para não ser banhado no mar de explosões atômicas, ou seja, exagero, né, pessoal? Um total descabimento que agora já começa, como, né, a gente poderia prever, entrar num abrandamento, os discursos já são outros. A Coreia do Norte já diz, né, que se a Coreia do Sul se retratar publicamente, se desculpar, gente, que coisa infantil, né? Ou seja, um total despreparo do seu líder, tentando também, pessoal, mascarar esse seu PIB e a sua renda per capita ridículas, né? Já que as pressões internas da população começam a aumentar. Para o cara poder se afirmar, ele tem que mostrar para o povo: olha só, a minha rédea é curta, eu não vou tolerar insubordinações. Com a morte do seu pai, tudo poderia se desfechar numa série de revoluções internas. Então também esse movimento está sendo usado como uma forma de reafirmar o seu poder perante a sua população. Mas o fato é que a Coreia do Norte ela está no processo de declínio já há décadas e agora, obviamente, vai abrandando porque sente que a pressão internacional é muito forte. Então a tendência é que você tenha, né, um encaminhamento de redução das tensões, novamente vai haver, né, um esvaziamento desse conflito, e
daqui a algum tempo pode ser que ele seja retomado novamente, com essa mesma intensidade midiática. O fato é que Coreia do Norte e Coreia do Sul vivem em relações completamente diversas. A Coreia do Sul até tenta se aproximar de alguma forma, né, criando ali zonas neutras de industrialização para poder criar uma série de parcerias. Ajuda, inclusive, né, do ponto de vista humanitário, a Coreia do Norte, mas as tensões são históricas e nunca foram resolvidas desde esse momento aqui de guerra da Coreia que nós observamos.